Eita, tá, não tava preparado pra já chegar a gente. E aí, Sara? Vamos ver se o Marcel vai entrar. Eita, eu quero saber se meu áudio tá bom aí, se dá pra me ouvir suave. Então, o Marcel me convidou pra fazer uma live com ele e eu vou falar os questionamentos que vão ser levantados pra tu agora, peraí. Resumindo, a gente vai falar mal do Estado, é isso. Só que de forma inteligente, obviamente. Calma, tá chegando uma galera. É, os caras começaram o som alto só porque eu comecei a live. E aí, Flavinho, ficar acenando pra todo mundo. Entra aí, Marcel, qual foi? Stephanie, tu vem pra cá? Tá me ouvindo aí, Robert? Eu tô. Esse trem aqui de lado. Eu tô acostumado a fazer live no computador, né? O celular eu vou ter que improvisar aqui alguma coisa pra botar ele embaixo pra ele não virar. Mas eu quero saber do meu áudio agora, dá pra me ouvir tranquilo? Tá ótimo. Deixa eu ver aqui como é que eu vou improvisar esse abençoado pra ele não cair. Eu também preparei um esboçozinho, e também quero ficar vendo ele aqui. A gente leva algumas citações. Eu não preparei nada. Você é que nem Faustão, quem sabe faz ao vivo. Ah, é, com certeza. Eu já sigo a máxima de Rui Barbosa, que ele dizia que os meus melhores discursos espontâneos são aqueles que eu preparei 3 dias antes. Então eu sigo essa mesma máxima, eu sempre preparo alguma coisa. O importante é parecer improvisado, né? Olha, teus Exato. alunos tá tudo entrando, Marcel. Rapaz, tô vendo um monte de gente aí, viu? E Ó, aí, galera, Zé, saudade de você já, vamos. Vamos marcar depois um reencontro aí, depois que passar essa doidice da pandemia. minha cunhada também. Oi, Kelly. Eu tô assinando pra todo mundo. Deixa eu botar meu celular pra cá, acho que vai ficar melhor. Tá, só pra avisar, já tá gravando, tá? Pronto. Então pode A ficar gente é tranquilo. quanto tempo? Tem 1 hora, né, que tem no Instagram pra fazer live. A gente não... Não sabia que tem esse limite, mas se for uma hora tá ótimo. Eu não faço ideia desse limite, mas Eu eu acho que o tô. limite de tempo é 1 hora. Então vamos tentar tô... correr em 1 hora, né? É, Dá pra botar fazer, dá dois. pra fazer. Quando a gente for a parte 2, 3, depois vê isso aí. E algumas coisas a gente só vai E poder aí, passar porque passar, hein? você vai querer começar a introdução? Pode ser. A gente pode começar se apresentando, né? Pra caso tenha alguém que não conheça a gente. Eu também divulguei no Sim, canal que eu te falei lá, realmente. né? No meu canal lá, no canal do Instituto, eu divulguei também, né? A gente ia fazer essa Ou live. seja, vai vir um público teu aqui. Vai vir também os conhecidos meus. Eu suspeito que sim, Beleza. né? Espero que eles venham mesmo, né? Alguns disseram que vinha. E interajam também. Entre o povo que diz que vem e o povo que realmente vem, né? É sempre um paradoxo. Mas acho que aí não vai Por cair, enquanto, não. Botei isso aqui de com lado. 3 pessoas. Aí começa quando você quiser. Você que vai estar aí como anfitrião, né? Eu também coloquei as Tá, questões aqui até pronto. pra gente se orientando, né? A gente vai e começa falando. Então vamos Primeiro eu começar vou com as falar questões, né? da gente. Vou falar da gente aqui pra galera Pronto, se apresenta aí, depois saber me quem é que a apresenta e a gente gente começa é. nas questões. Eu sou Robert e eu sou ex-aluno de Maciel. O Maciel dava aula de filosofia, ele é o único professor capitalista de filosofia que eu conheço. E eu conheço muitos professores. Eu acho que ele é o único professor de humanas capitalista que eu conheço. Não, então Então, ele eu não é sou pra tanto, ex-aluno não. de Maciel. Eu trabalho como designer gráfico, inclusive eu que fiz essa arte bonitona da live, quem quiser me contratar. Então, Aprovadíssimo. Marcel, se apresenta aí, apresenta teu canal também, que é muito interessante, inclusive. Meu nome é Maciel, eu sou professor de Filosofia e Sociologia, né? Eu sou formado pela Universidade Federal da Paraíba, né, em licenciatura.
E também sou formado em História, né, pela FBS Pós, né, na área de licenciatura também. Também tem um curso básico de Teologia, né, a gente vai falar um pouco sobre o 8º mandamento, né, então também é algo que já tenho certa familiaridade, né. E a gente também tem um canal no YouTube, onde a gente dá palpite sobre alguns temas, né, sobre filosofia, teologia, cosmovisão cristã. Chama-se Instituto Calvinista de Filosofia, né. Talvez em breve apareça alguém por aí que acompanha o Instituto, né? Mas é basicamente isso. Inclusive, eu vou tentar deixar ele no final da live, eu vou tentar deixar o canal na bio, até porque essa live vai para lá, quem quiser assistir. Pronto, né? Vamos começar. Tem mais delongas, né? Então começa aí, Roberto. Por que odiamos o Estado, né? Na sua visão, por que o Estado é um grande problema, né? Primeiro, essa pergunta ela tem duas respostas. Eu vou categorizar essas duas respostas. A primeira é uma resposta pessoal. Você pode ter uma resposta pessoal porque eu odeio o Estado nesse nosso meio libertário aí. Ou você pode ter uma resposta um pouco mais técnica, como posso assim dizer. Então, eu vou colocar por que eu odeio o Estado de forma pessoal para a galera tentar se conectar comigo através desse ódio, que a gente tenta não odiar ninguém, né? E o Estado é um acúmulo de pessoas. Primeiro, porque odiamos Estados no sentido pessoal. Eu posto aqui quase todos os dias stories, posts, vídeos que mostram atitudes criminosas do Estado infringindo de forma legítima, ou seja, ele não é punido pelos seus crimes à propriedade privada, seja ela de qual forma for. A gente vê vendedor ambulante tendo suas mercadorias roubadas, a gente vê pessoas sendo presas por não pagar algum tipo de imposto, enfim. Então, de forma pessoal, eu tenho ódio contra o Estado por causa desses crimes e dessas violações da lei, e ninguém fala nada sobre isso, a Morieta defende no Brasil. E vou tentar passar para a tua resposta técnica, para tu falar de uma forma bem técnica, que a gente odeia o Estado nesse sentido. Eu elenquei até algumas citações aqui que a gente pode falar, né? Eu não pretendo ser nem nada técnico, né? Eu pretendo ser o mais simples possível. Eu queria começar com a frase inclusive de um político, né? Por incrível que pareça, eu vou começar com a frase de um político, né? Ele foi Ronald Reagan, ele foi um dos maiores presidentes, na minha visão, né, dos Estados Unidos. E ele tem uma frase sensacional, ele diz assim: não espere que a solução venha do governo, o governo é o problema. Então agora a gente vai trabalhar dentro desse escopo geral, né? Por que a gente não deve esperar a solução do governo? E por que o governo é o problema, né? Em primeiro lugar, eu vou começar com outra citação dele. Ele diz o seguinte: a visão do governo sobre a economia poderia ser resumida em poucas frases curtas. Se ele se movimenta, taxe. Se ele continua se movimentando, regule. E se ele parar de se mover, subsídio. Então, vocês já devem ter visto um meme que corre aí pela internet, né? Onde o cara comprou um carro, o Estado diz: meu dinheiro, o meu. O cara comprou uma casa. Qualquer propriedade, né? Exatamente. Tudo que você adquire, o Estado já deu, é meu. Fizeram agora essa questão do Pix, né? Essa nova forma de pagamento, mas o Estado já fez fazendo assim, ó, o meu. É interessante até a gente falar sobre o Pix aqui. É interessante a gente falar sobre o Pix. Mais então, pra frente. sempre... Exato. A gente pode falar dele mais pra frente. Então, tudo que você faz, o governo quer lhe taxar. A gente trabalha em média entre 5 a 6 meses só para pagar coisas que o Estado deveria prover a gente. E esse dinheiro vai para onde, né? Supostamente, o nosso imposto vai para pagar bens e serviços. Quais eles, né? Saúde, educação e segurança. Só que, pergunta-chave: no Brasil nós temos saúde de qualidade, segurança de qualidade e educação de qualidade. Então percebam. Tem gente defendendo que tem, né? Tem gente defendendo que tem saúde de qualidade atualmente. Então eu quero ver presente esse lugar onde é que é, né? E o que é engraçado, né? Você vê que, no geral, você vai ver o serviço que é prestado é horrível, né? E quem é de classe média paga duas vezes, né? Por exemplo, se você quer que seu filho, você percebe como eu que a educação pública é ruim. Você vai pagar para o seu filho a escola privada, mas detalhe, você não deixa de pagar a pública, você continua pagando imposto. Então percebam, se você quer pagar um plano de saúde, a mesma coisa, você não deixa de pagar o imposto para o SUS. Então entendam onde eu quero chegar. Você paga a sua saúde e paga a saúde dos outros. Você tem que pagar a sua escola e a escola dos outros, né? Então, a gente vai tratar disso mais na frente, mas não existe almoço grátis. Tudo aquilo que é de graça é subsidiado por outra pessoa. Alguém paga por você.
E por último, o ponto que eu queria elencar antes de voltar para Robert é que o governo não faz caridade. Não existe caridade estatal, né? Vou com outra frase do Ronald Reagan, né, que ele diz assim: não devemos julgar o assistencialismo por quantas pessoas estão neles, mas por quantas pessoas estão saindo dele. Então a gente não tem que comemorar quando pessoas entram no Bolsa Família. A gente tem que comemorar quando pessoas saem do Bolsa Família. Por quê? Porque as pessoas têm que aprender. O Ronald Reagan dizia que o melhor programa social é o emprego. Por quê? Porque elas se tornam independentes do Estado. Muitas vezes o Bolsa Família é utilizado como uma forma de você angariar voto das pessoas mais pobres, né? Então, ao invés de o governo ensinar as pessoas competência para que elas possam por si mesmas ganhar dinheiro, não. Eles querem fazer programas assistenciais que mantenham as pessoas eternamente dependentes. Então, é por isso que a gente tem que ficar atento ao assistencialismo, né? Tem aquela velha história. O governo quebra suas pernas, depois dá uma muleta e quer que você agradeça a ele. Então, fica à vontade aí, Roberto, para comentar mais. Tá, eu vou comentar baseado no o livro do nosso tema. Eu não dei uma lida total, mas não dei uma lida por cima. Ele fala sobre esses aspectos muito interessantes do governo vender a solução, digamos assim, né? Não roubarás, exceto que seja pela maioria dos votos. Ele usa muito essa frase. E o que a gente tem visto ultimamente nessas eleições, claro que a maior eleição é de São Paulo, mas todas as eleições municipais, muitos deles têm usado o famoso discurso populista, que atrai a maioria, e essa maioria ela não entende o básico da economia. Então, o que ela vai pensar? Se o político está dizendo que ele vai me dar coisa de graça, então vou votar nele. O problema desse dar de graça, como tu disse, o governo não faz caridade. Então, tudo isso sai do bolso de... Eu não vou falar nem mais ricos, porque, infelizmente, rico sabe como não pagar imposto. Seria interessante a gente entrar nesse ponto também. Mas o mais pobre tem até um cálculo, diz que a gente, 40% do nosso salário, uma coisa assim, 40% de todo o nosso salário baixo vai totalmente para imposto. Ou seja, o Estado toma mais quase metade do nosso salário para nos dar serviços que a gente chega a não usar, e se a gente usar, se a gente for depender desse serviço, a gente está lascado. Tanto é que nessas eleições tem tido vários debates liberais ultimamente. É bom que tem crescido o movimento liberal no Brasil, né? Porém, não o suficiente, ainda há uma minoria, uma grande minoria. Voltando para esse ponto, quando a gente for ver os impostos sobre as coisas, a gente vê que os maiores impostos vêm das coisas mais consumidas. Como assim? Acho que cerca de 80% do valor da bebida alcoólica, por exemplo, é de imposto. E a gente sabe como classe média e classe baixa consomem bebida alcoólica. Enfim, vários números aqui. Até se o cara vai tomar uma, o Estado chega lá. Até se o cara vai tomar uma... Até se o cara quer tomar uma, o Estado quer a sua cota. O cara quer a sua conta, exatamente. Ou seja, no Brasil a gente tem uma discussão muito enorme bem polarizada de esquerda, direita e esquerda, mas ninguém sabe do que se trata direita e esquerda. Tanto é que eu vou até lançar um vídeo falando sobre isso. Ninguém sabe o que é economia aberta e o que é economia fechada. Todo mundo só sabe o que é discurso conservador, o que é discurso liberal, o que é o lacrador, o que é o bolsonarista, mas ninguém sabe essa questão econômica da linha. Ninguém sabe quanto de imposto a gente paga e ninguém sabe quanto de imposto a gente não paga. Basicamente isso. Sobre o tema por que odiamos o Estado é esse discurso de a gente vai dar de graça, a gente vai resolver tal problema que o Estado mesmo cria. Isso não existe, isso é só um discurso para atrair a massa, para continuar. Eu não sei quem foi que disse a frase, não vou lembrar agora, mas foi um americano que ele fala que a única importância que o político tem é de se reeleger, e a segunda importância que ele tem é de se reeleger novamente. Então é basicamente por isso que a gente odeia o Estado, para quem acabou de chegar. Não, e depois, mais na frente, eu quero falar contigo sobre a questão da preferência temporal do político. O político, ele está ali para não funcionar. É um ente feito para não funcionar, porque ele tem uma preferência temporal alta. O que é isso? Ele tem um incentivo a não se preocupar com o futuro. Ele tem um incentivo a o quê? A se reeleger. A preocupação fundamental dos políticos é a próxima eleição. Então eles vão dar qualquer coisa que o povo pedir, contanto que ele se reeleja novamente, para ele estar lá ganhando um carguinho, podendo dar uma roubadinha, pegar mal dinheiro para ele. Então, no geral, os políticos são preocupados na reeleição deles. Então, a preferência temporal, o termo que os economistas da escola austríaca falam é isso, né?
Eles têm uma preferência temporal alta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles estão preocupados com aqui e agora e danos de futuro. Eles não estão preocupados em fazer políticas que vão ter efeito daqui a 10 anos, 5 anos. Porque eles não vão estar lá, eles não vão lucrar nada. Então, que adianta eu fazer uma reforma da Previdência que vai estar em efeito daqui a 20 anos, se eu não vou estar lá mais? Que benefício eu vou colher? Então, você vê que as coisas são feitas para não funcionar. É que nem você comparar, aqui com a efeito de comparação, o Herman Hoppe dá um exemplo que é sensacional. Você compara o dono de uma casa e a pessoa que alugou a casa. Quem tem mais incentivo a cuidar da casa? É o dono da casa, aquele cara que pode vender ou trocar quando ela quiser, que sabe que daqui a 20, 30 anos aquele bem ainda vai ser dele, ou um cara que está só passando uma temporada lá, que sabe que quando sair de lá, aquilo não vai ter mais nada a ver com ele. Realmente, não tem nenhuma importância. Então o político é o cara que aluga a casa. O político é o cara que aluga a casa. Então ele está ali só passageiramente. Ele quer sugar o máximo para ele e quando o negócio apertar, ele dá no pé. Então, é importante a gente falar sobre essa questão, porque teve muitas vezes que eu falei sobre todo político é ladrão, político é criminoso, não sei o quê, vem muita gente falar, mas você não acha que tem gente lá que acha que pode mudar essa situação? Tem gente que está querendo propor o bem, querendo a melhoria da população? Então, respondendo esse tipo de questionamento, tem sim político que acha que faz bem, uma minoria muito pequena, porém, esses políticos, eles não sabem que eles estão fazendo mal só por existir, entendeu? Eles poderiam tentar usar o poder deles para diminuir o Estado, mas eles vão inflacionar a moeda, eles vão usar nepotismo, enfim. Ele tenta, apesar dele tentar ter um sentido de bom, ele não vai conseguir fazer o bom porque ele não sabe a parte técnica disso. Aí o político usa aquele termo, minha gestão vai ser diferente, eu vou me preocupar com o povo, mas como? Pergunta para ele como, de onde ele vai tirar essa grana, de onde é que ele vai gerar esse dinheiro, não nasce em árvore, né? Vamos guardar essa parte dos políticos, depois eu quero comentar mais um pouquinho dele, né? Mas vamos para o segundo tópico, né? A gente tem pouco tempo, né? Mas o segundo tópico é, o que é que o mandamento de não roubarás, né, da Bíblia tem a ver com a economia, né? Ou seja, o que é que a Bíblia ensina sobre não roubarás tem a ver com a economia, né? Porque a gente sabe que os 10 mandamentos, eles são princípios gerais que são seguidos pelos judeus, pelos cristãos, seja evangélicos ou católicos, né? Então o que é que tem a ver você subtrair a propriedade dos outros com a política, com a economia? A política, né? Então, quando a gente vem debater política, muita gente usa, porque Jesus Cristo é mais de esquerda, ele era um comunista. Então a gente tem que tentar não associar a figura cristã de Jesus, o Espírito Santo, a gente não pode tentar associar a divindade com a nossa política humana de forma tão superficial. A gente tem que tentar utilizar os mandamentos para chegar numa ética e numa moral objetiva. Inclusive, o interessante, eu achei muito bom esse tópico, esse cara bate muito nessa tecla no livro, sobre não roubarás, e o que é que tem a ver com política e economia? Tudo. A base da sociedade foi feita, querendo ou não, a partir dos mandamentos cristãos. Apesar de algum achar que não roubarás é o 7º, 8º mandamento, como ele fala no livro, os mandamentos são praticamente o mesmo, só que dito de forma diferente. Então, quando a gente fala não roubarás, a gente abrange várias coisas. Política, querendo ou não, você que não gosta de política, você que acha política chato, pode estar achando isso aqui chato. Política é a base de tudo. A gente precisa falar de política, a gente precisa ter um pensamento político, um pensamento de questionamento. Então, quando a gente usa esse mandamento de não roubarás, a gente tem que levar com certeza ele para a política. Com certeza a gente tem que levar mandamentos para a política, porque esse mandamento é ético e política tem que ser feita à base da ética e da moral. Inclusive que esse termo foi, como é que se fala? Deturpado. O termo ético foi deturpado, né? Muita gente acha que a ética é subjetiva hoje em dia. Ou seja, não roubarás, tudo bem não roubar, contanto que a gente roube para tal causa, né? Tem muita Mas só expandindo a questão do assunto, vou até ler a citação do Gary North, que é muito interessante. Ele diz assim: a questão econômica central de todo cidadão deve se fazer em relação ao governo civil é esta: o funcionário que usa o distintivo e uma arma está agindo verdadeiramente em nome de toda a sociedade ou está agindo em nome de um grupo de interesse pessoal. Então, toda vez que o governo faz uma ação, seja de caridade, construir uma ponte, a pergunta que a gente deve se fazer é: ele está usando a arma, ou seja, ele está extraindo dinheiro das pessoas.
Porque perceba, o imposto, o nome já diz, é imposto. Você não tem a opção de dizer, não, eu não quero pagar isso não. Eu não quero pagar educação pública gratuita de qualidade. Você não tem essa opção. Você não tem a opção de dizer, eu não quero pagar a saúde. Quero pagar a saúde privada, por exemplo, para mim e minha família. Então a grande questão é, o governo está agindo em nome da sociedade ou não? Então um dos caminhos que o Guerreiro Norte vai dizer é como é que ele conseguiu dinheiro para isso, né? Então, por exemplo, para que eu custei a saúde de Robson, vamos pensar aqui no exemplo de Robson, né? Foi que o Robert subiu um pouco, melhorou um pouco sua qualidade de vida. Ele quer pagar seu próprio plano de saúde. Mas ele continua sendo obrigado a pagar das outras pessoas. A gente vai falar do SUS mais na frente, mas é importante enfatizar isso, né? Ele continua sendo obrigado a pagar a saúde de outras pessoas que ele nem conhece, nunca nem viu. E muitas vezes ele não pode pagar o plano dele porque ele está pagando diretamente a saúde de outras pessoas, né? Então você perceba. Então o que é que o governo está fazendo aí com essa pessoa? Está roubando o dinheiro dela. Ele rouba o dinheiro de uma pessoa para dar para outra. Então, não tem outro significado além desse. A caridade estatal é roubo. Ele rouba o dinheiro de uma pessoa e dá para outra. Não tem outro nome. Caridade, gente, é o quê? Quando eu, com o meu dinheiro, aquele que eu ganhei, com o meu suor, vou lá... Voluntariamente. Exato, voluntariamente ajuda o pobre. Agora, quando o Estado me obriga a fazer isso, não é caridade, é roubo. Se eu boto uma arma na cabeça de Robert e forço ele a ajudar um mendigo com 50 reais, ele está fazendo caridade? Não. Ele está sendo obrigado. Então o Estado não faz caridade. Ele rouba você para dar para outras pessoas, né? E quem mais prejudicado é isso que o pessoal às vezes não entende. Não é o rico. O pessoal vem falar, vamos taxar os ricos. O rico, minha gente, se alguém apertar o nó, eles vão para outro país, eles transformam o dinheiro dele em criptomoeda. Eles têm mil uma forma de fugir dos altos impostos. Inclusive, eles têm, muitas vezes, isenção de impostos, porque eles criam grandes empresas, etc. Quem mais tem facilidade de fugir dos impostos são os ricos. Esse papo de vamos aumentar os impostos para o rico para ajudar os pobres é conversa. E se ele não tiver outra via, ele vai fazer o quê? Ele vai inserir o imposto que ele recebeu no produto que você vai comprar. Então não pense não. Sempre o imposto vai voltar para o mais pobre. E quem é o consumidor é que geralmente paga o maior imposto. Então não tem como você fugir disso. Então, o primeiro princípio que eu quero deixar é que toda vez que o Estado supostamente faz caridade para ajudar alguém, pense nisso, ele está roubando uma pessoa para dar para outra. Então não existe caridade estatal. O socialismo, por essência, para que ele existisse, você teria que ter um roubo generalizado. Você teria que ter roubar a renda de umas pessoas para dar para outras. Então, por essência, o socialismo é antiético. Todo tipo de Estado assistencialista é antiético. Por quê? Porque ele pressupõe você roubar umas pessoas para dar para outras. Pelo mesmo exemplo que eu dei. Se eu boto um revólver na cabeça de Robert para ajudar um mendigo, isso não é caridade. Isso é o quê? Roubo. Isso é basicamente o que o Estado faz com todo cidadão. É tão óbvio que chega a ser estranho eu ter que explicar várias vezes por que tal coisa é roubo. O significado é literalmente esse, né? Imposto, mas... Enfim, vamos tentar voltar para esse assunto do não roubarás antes de eu partir para o próximo tópico, que é muito legal e muito engraçado. Então, roubo, só para entrar na precisão, Roberto, da definição, tem que lembrar o que é roubo. Roubo é você subtrair algo de alguém de forma indevida, de forma imoral e antiética. Então, quando você subtrai o dinheiro de uma forma... Exato, usando a força e a coação. Então, quando você subtrai algo de outra pessoa de forma indevida, usando a força, você está roubando, né? Então, quando você pega de uma coisa de uma pessoa para passar para outra, você já está passando a mão nas coisas que é dela, né? E percebam como são engraçados, né? Vou citar só outro exemplo para vocês verem como os políticos são uma raça muito engraçada. Todos os políticos aqui do Brasil, todos não, né? No geral, os políticos aqui no Brasil, né? Exceto, acho que o Partido Novo e alguns candidatos do MBL, eles recebem fundo partidário. O que é o fundo partidário, Marcelo? É dinheiro para eles fazerem campanha. Para comprar papel, para comprar voto. De quem é esse dinheiro, Marcelo? De quem é esse dinheiro? Agora de onde é que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem da gente, né? Agora a melhor parte não é nem essa. Quando teve, agora está tendo a questão dos mesários, né? Na propaganda era, né? Vinha até o Dr. Drauzio Varela, né? Todo lá, jocoso. Gente, vinha ser mesário voluntário. Como é que é a história? Os políticos, para fazer campanha, quer dinheiro. Eles vão só parasitar a gente, muitas vezes 4 anos, para fazer a campanha. O cara quer dinheiro para pagar gasolina, para comprar voto, para fazer não sei o quê. E quando é a vez de você, da população, eles querem que você seja mesário voluntário. Eles querem que você trabalhe de graça para a nação. Pois é, e tem gente que tem orgulho de ser. É cara de pau mesmo, né? É muito... Caramba, tinha uns dados com os números milionários de quais candidatos gastaram mais. Tu acredita que é mais de 1 milhão por candidato? Tem candidato, muito pouco candidato, é menos de 1 milhão. Mais de 1 milhão para fazer publicidade, para fazer marketing. Isso é surreal. A empresa não gasta isso. Pequena empresa, média empresa não gasta isso em publicidade.
Ou seja, o esquema da política, da corrupção, ela é um grande negócio, você querendo ou não, é um grande negócio, onde o principal empresário vai ser o Estado. Até porque o Estado é uma empresa, né, querendo ou não. Eu acho que seria preciso, mas você usa no sentido amplo, né? No sentido estrito, acho que não poderia colocar como empresa, mas no sentido amplo, vamos conceder, né? Quem não quer ser tão. Então vamos para o terceiro tópico aí. E o almoço grátis, existe ou não existe? Vamos. Você pode comer de graça na casa de alguém aí, sem ninguém custear? Porque tem tanta coisa de graça aqui no Brasil, né? É uma maravilha aqui. Então, essa resposta, apesar de ser óbvia, ela depende. Querendo ou não, ela depende. Existe almoço grátis? Não. Eu posso almoçar de graça? Posso. Através de doações voluntárias. Então, quando a gente pergunta, existe almoço grátis, que é o famoso meme socialista que a gente usa para refutar eles, a gente está praticamente dizendo, existe alguma forma de eu conseguir algo sem dar em troca, sem eu ter algo de valor em troca? Não, não existe. Infelizmente, a gente tem uma cultura de conseguir coisas de graça sem ter valor nenhum. É o que se prega muito no comunismo. Você ter algo sem ter valor nenhum. Para você ter algo, você tem que gerar valor à sociedade. Para assim você adquirir capital, para você adquirir o almoço, né? Como se possa dizer. Então, Marcelo, eu estava até falando sobre um cara esses dias e eu queria uma forma simples, uma forma que qualquer um possa entender que não existe almoço grátis. Ah, mas o político vai me dar coisa de graça. Ah, mas ele falou que vai fazer tal plano. Ah, mas ele veio aqui em casa, ele me ofereceu emprego, ele me ofereceu tal coisa. Como eu posso passar para essa grande massa que não existe almoço grátis? É uma pergunta muito simples, né? Quando você disser, o político vai, não, ele vai me dar Bolsa Família de graça, ele vai me dar emprego de graça. Você pergunta ele o seguinte, quem é que vai pagar isso? Quem é que vai pagar? Correto. A grande questão é, essa frase, inclusive, é muitas vezes atribuída ao economista Milton Friedman, né? Só que não é dele, né? Vem um pouco antes, mas é ele que popularizou a frase, né? Porque você pensa o seguinte, todo programa social do governo é custeado por alguém, né? Por exemplo, pensemos nos R$600 que a pessoa recebeu essa renda cidadã. Pergunta de $1 milhão. Quem pagou? Você acha que o preço das coisas está subindo à toa? Você acha que isso não vai retornar para você em forma de imposto? Muita gente estava comemorando, eita, eu vou ganhar dinheiro do governo, exato. É certo, mas quem é que vai pagar Essa isso? mesma gente que vai ver o dinheiro? Que fala do preço do arroz, né? Vai fazer o quê? Exato. Então o pessoal muitas vezes cai nessa besteira. Eles acham que o governo está dando alguma coisa para ele. Mas lembre, gente, o governo não lhe dá nada. Todo o dinheiro que está no governo vem da iniciativa privada por via de impostos. Então todo o dinheiro que o dinheiro do governo tem, vem de você. Então pensem comigo, na pandemia o que é que aconteceu? A iniciativa privada, quase em sua maioria, estava parada. Então o governo não estava vindo dinheiro de canto nenhum. Então de onde é que vem esse dinheiro? E lembrem, dinheiro, você empurrar papel, moeda na economia, não quer dizer que o povo está ficando mais rico. Se eu começar amanhã a imprimir dinheiro, vamos imprimir real adoidado. O que é que vai acontecer? Só vai desvalorizar a moeda. Porque para que a economia cresça, você tem que aumentar os bens de serviço. E o que são os bens de serviço? Isso aqui, ó, garrafa, computador, tudo que você vê, os produtos. Então, se a economia não produz, e na pandemia a economia parou de produzir porque todas as empresas estavam fechadas, a tendência é que a moeda vá lá para baixo. Por isso que o dólar para baixo, realmente. Por isso que o preço das coisas subiram. Então é isso. E se você observar toda a ação econômica do governo, eles inseriram várias vezes dinheiro na economia. Várias ações do governo Bolsonaro foram inseridas dinheiro na economia. Inclusive a renda cidadã foi isso. Então é normal que o preço das coisas subam, né? Vocês tinham noção disso na prática? Na Argentina, tem lugar que a galera está indo comprar as coisas com carro de mão de dinheiro. Na Venezuela também. Por quê? Porque o dinheiro não está valendo mais nada. Então, imprimir dinheiro, promessas milagrosas do Estado, vou dobrar seu salário. Aumento salarial, no geral, é ilusão. Porque o que aumenta é o salário nominal. O salário real, ou seja, seu poder de compra, não aumenta. Inflação de forma simples e didática. Quando eu era criança, eu ia comprar pão, eu levava R$1, trazia 20. Hoje eu vou comprar pão, trago 4, com sorte. Dependendo do lugar, é 3 ou 2. Então, isso é inflação. Seu poder de compra diminuindo ano a ano. Então, uma curiosidade até interessante que foi bom ter falado, esse ano de 2020 foi o ano, de todos os anos possíveis, foi o ano em que mais foi impresso o dólar. Ou seja, o que a gente vai ter ano que vem, uma possível desvalorização do dólar. Em referente ao real, não, porque o real também está sendo muito valorizado. Mas é bem possível que o dólar vá desvalorizar. Então, sobre esse caso
das pessoas irem na Venezuela comprando com carrinho de mão, um papel higiênico, uma comida de um dia. Esse é até o caso do Paraguai, porque o Paraguai eles não usam a moeda do seu país, eles usam dólar. Porque chegou um ponto que não tem sentido usar a moeda deles, que não vale mais nada. Tem até um cara interessante que ele coleciona dinheiro. Existe um dinheiro africano, não sei de que país é lá, mas que é 1 trilhão. Tá impresso na moeda 1 trilhão. Tem moeda não, real, né? A nota, a cédula. Tem cédula de 1 trilhão. Então, para você ver, a desvalorização do dinheiro, ele vai ser sempre constante onde vai existir o Estado. Apesar do Estado pequeno, o dinheiro tem tendência a se desvalorizar menos. Quanto mais Estado, mais a moeda vai para baixo. E é isso que tem acontecido bastante também, que a pandemia, com esse auxílio emergencial, preço de óleo caro, preço de arroz caro. Quando você perguntar, mas por que subiu tanto? Por que cresceu tanto? A real é, quase ninguém sabe a resposta. No Brasil, ninguém sabe, pouca gente sabe responder isso. Muita gente não sabe o que é inflação, não sabe porque antigamente o salário mínimo de R$200, R$300, a gente comprava muita coisa e hoje com 1.000 a gente não compra quase nada, não dá nem para sobreviver no Brasil, digamos. Então, assim, não adianta você imprimir a cédula, porque a cédula não tem valor. Aquela história, que se eu não tenho valor para a sociedade, como é que eu vou receber o almoço? Você tem que gerar, você tem o valor patrimonial. Enfim, tem toda essa questão, né? Não é tão difícil explicar a inflação. Exato, não, e até interessante, Roberto. Se você olha na história do Brasil recente, nos anos 80, por muitos é chamada década perdida, o Brasil trocou de moeda 3 vezes. Você tem uma noção como a inflação estava, né? Dava um preço um dia, dava um preço no outro. Então, se você observa na própria história do Brasil, história recente, você vê que isso já aconteceu várias e várias vezes, né? Só que o quê? É aquela história que o brasileiro tem memória curta, né? Então o pessoal esquece dessas coisas, né? Como aqui, infelizmente, as pessoas não querem estudar economia, política, eles acham que essas coisas são chatas e desnecessárias, o povo continua padecendo por isso, né? Tem aquela velha frase, né? Se o povo não estuda política e economia, eles vão ser constantemente subjugados e oprimidos por pessoas que gostam de estudar. Exatamente, ou pelo menos não gostam, mas se interessam e querem dominar e continuar oprimindo o povo, né? Então, por isso é importante se inteirar, né? Até para que você fuja das armadilhas do Estado, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais fica fácil você lidar com essas coisas. E não cair em ilusão, né? Tem uma série de ilusões que foram vendidas durante muito tempo que o povo caiu e... Aqui tá dando que o teu tá carregando, Roberto. Tem algum probleminha aí? Tu tá me ouvindo aí? Eu tô te ouvindo, normal. Aqui tá normal. Aqui tinha travado o teu, mas tem nada não. Pode seguir. Então pode comentar. Tá, a gente vai pro próximo tópico. Aqui travou o teu áudio. Alguém pode comentar dizendo se meu áudio tá normal ou se realmente travou? Aqui tá normal. Eu só vou comentando aqui, né, enquanto tu vai voltando aí. Mas outra questão que a gente tem que ver em toda economia, em toda ação econômica, é pensar o seguinte: quem ganha e quem perde nessa ação? Porque muita gente fala, não, foi criado tanto desemprego com tal ação do governo. Certo, mas onde é que vem esse dinheiro? Quem é que vai perder dinheiro? Então toda ação econômica, para você saber como ela está funcionando, é muito fácil. É só você acompanhar de onde é que vem o dinheiro. Onde é que vem esse dinheiro aqui? Peraí, de onde é que vai vindo? Então quando você vai buscando o caminho do dinheiro, fica fácil você saber que os políticos estão mentindo para você. Fica fácil você saber quando a galera está vendendo sonho para você, tem algo substancial para lhe dar, né? Mas quando é venda de sonho, você vai ver claramente que o pessoal está enganando, né? Eu acho que até acontece essa história para vocês quando eu era professor. Roberto, mas vale a pena lembrar, né? Que na época que eu estava no Senai, lá para idos de 2011, 2012, né? Foi o presidente da indústria, Marcos Antônio Gadelha, dizendo que a construção civil só ia crescer durante 10, 20 anos, né? No Brasil. Então, tome gente fazendo, né? Fazendo edificação, engenharia civil. Só que em 2016, quando deu a quebra da economia, o primeiro lugar e a principal área afetada, adivinha onde é que foi? Pois é, todos esses setores. Não, o primeiro de todos foi a construção civil. Então percebam. Mas por que Marcos Antônio Gadelha disse aquilo? Era porque ele estava querendo enganar a população? Eu acredito que não. Eu acho que já ele não percebia. Mas para quem estava acompanhando a economia na época, você via que o crescimento da construção civil se dava pelo incentivo do governo, que era o Minha Casa Minha Vida. Então, quando acabou o projeto do governo Minha Casa Minha Vida, o que aconteceu? A construção civil quebrou. Teve prédios que eu trabalhei que, quando o prédio terminava, ele estava todo financiado pelo governo, pela Caixa.
Então, só que quando a Caixa deixou de soltar dinheiro, então quebrou, começou o quebradeiro de empresa. Só conseguiu se manter aquelas empresas que têm muito dinheiro, tipo Aliança, entre outros. Mas são exemplos só para vocês verem como a economia funciona, né? Então, muitas vezes o governo ele dá uma pista errada. Muita gente estava fazendo engenharia e edificação achando que ia encher os bolsos de dinheiro, né? Porque estava crescendo muito na época. Vocês tinham noção como isso era verdadeiro? Tinha pedreiro que saía, por exemplo, ele trabalhava aqui no meu prédio. Ele saía da empresa da gente, no outro dia ele estava na outra empresa do lado. Porque tinha tanta construção acontecendo, só que era um crescimento, não era real. Não era porque o mercado estava demandando aquilo, tanta construção. Era um crescimento artificial, por causa da intervenção do governo através do crédito, né? Do Minha Casa Minha Vida. Então você percebe como o governo, muitas vezes, ele joga cartas armadilha. Então, imagina aí a galera que estava naquela época se formando. Não, vou fazer edificação porque eu vou ganhar muito dinheiro. Vou fazer engenharia porque eu vou encher meus bolsos de dinheiro. Nossa, hoje em dia eles estão... realmente. Quebraram a cara. Então perceba como é importante você conhecer a economia, né? Você já vai certificando, né? O que é que vai acontecer. Você já vai ter uma ideia do que pode acontecer no futuro, né? Esse é o perigo do governo controlar basicamente toda a economia. Que no Brasil é muito forte o poderio do governo na economia e tem gente que acha que não. Tu acredita que tem gente que olha na sua cara e consegue dizer o Brasil é um país capitalista? O Brasil tem um capitalismo malvadão, dominou o Brasil. Eu pergunto, aonde? A gente está mais perto do fascismo econômico ou do nazismo econômico do que qualquer coisa. Do que exatamente. O socialismo real, né? Porque o socialismo real, esse papo de que vai ter uma economia totalmente planificada, isso é bobagem. Isso já comprovou que isso não vai acontecer. Mas o que a gente geralmente tem é um fascismo econômico, né? Um Estado intervencionista. Foi no nazismo, na União Soviética, sempre tem que ter um pouco de iniciativa privada. E o socialismo sempre é isso, né? Ele é um capitalismo, um mercado onde o Estado está dirigindo as empresas. A iniciativa privada é totalmente taxada, controlada pelo Estado. Então é basicamente isso, né? Você não tem algo completamente livre, né? Então é uma questão muito importante você sempre estar analisando, né? Mas vamos seguir. E o SUS? É público, gratuito, de qualidade? Vamos falar do SUS. Com certeza. Tem muita gente que veio, olha, mas eu vou te dizer, teve muita gente que veio tratar comigo direct, que não sei o que, porque eu tive parente que só conseguiu tal medicação por causa do SUS, que só conseguiu tal atendimento por causa do SUS. Sim, mas você acha que para essa pessoa ter tal medicamento, tal atendimento, você não acha que teve que subsidiar de alguém? Enquanto tem alguém recebendo a injeção de diabetes, você acha que não tem outra pessoa não recebendo tal outra coisa? Isso sai de algum lugar. E tem gente que acha que não. Não é tão complicado de entender. A gente vem batendo nessa tecla a live todinha, basicamente, que é perguntar ao político de onde sai o dinheiro. De onde sai o dinheiro do SUS público, gratuito e de qualidade? Que gente morre na fila. Só esse ano, eu vou ver aqui, mas eu acho que dá o quê? Foram 2 trilhões de impostos. 2 trilhões de impostos. E o Brasil é um dos países que mais gasta com saúde no mundo. A gente tem que falar sobre os Estados Unidos também, nesse caso. Não, mas só comentando um ponto, Roberto, é que a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é isso, que não existe SUS de graça, né? Independente se você concorda ou não com a existência do SUS, você não pode propagar a mentira que o SUS é de graça. Eu vi gente ele é gratuito, exatamente. A seguinte imagem. Teste para o coronavírus no Brasil. Aí tinha lá, R$0. Nos Estados Unidos, não sei quantos mil. Nossa, eu compartilhei essa imagem aqui. Ou você paga diretamente, você pode pagar as duas coisas, ou você paga diretamente como consumidor, ou você dá o dinheiro para os políticos pagarem por você. Então, raciocinando comigo, você acha que é mais fácil de dar problema? Você pagar a sua saúde diretamente como consumidor, ou você dá o seu dinheiro para os políticos brasileiros pagarem por você? Esse pessoal que a gente sabe que é extremamente honesto, idôneo, que sempre está pensando no bem da população. E não está dentro de nenhum escândalo, com certeza. Exato. Não teve nem nessa casa do Covid-19, nem teve um negócio chamado Covidão, né? Como o Auschwitz, né, o governador lá do Rio, foi preso porque estava desviando dinheiro da saúde, né? Teve desvio. Até aqui em Bahia teve denúncias também de desvio, né? Bem comum, aliás. Em vários lugares, as pessoas desviando verba do governo no momento de crise, né? Por que muitos políticos estavam apoiando um fechamento total da economia? É porque eles se preocupam com a população? Sem entrar aqui no mérito se isso era o melhor para a saúde do povo ou não. Isso aí, a gente pode um dia tirar isso só para discutir. Vamos entrar no mérito do caráter da pessoa. A preocupação dos políticos, no geral, era o quê? Ganhar dinheiro. Quando você decreta estado de calamidade, é a melhor forma de você passar tudo. Porque numa situação de guerra, é o quê? É matar ou morrer. Então os políticos acharam, agora é hora de a gente gastar. Então os caras estavam gastando adoidado. E quem é que vai pagar a conta? Vamos voltar lá a história do Não Existe Almoço Grátis. Para ter hospital. Vamos voltar a história do arroz e do óleo, quanto tá. Exatamente. Para ter hospital de campanha, para ter teste para o coronavírus. Onde é que vai vir o dinheiro disso? Nossa.
Então, saibam disso, não existe SUS grátis. Não importa se você é a favor ou contra o SUS, mas você não pode mentir para as pessoas dizendo que o SUS é de graça. O SUS é pago e é pago muito caro para a gente, né? Então, Muito caro, inclusive, um dos mais caros do mundo. Outra questão é a fala sobre o direito à saúde. Quando você fala que tem direito à saúde, você implica que outras pessoas têm a obrigação de fazer isso por você, né? Então pense comigo. Se eu tenho direito à saúde, Robert tem que trabalhar para pagar o meu direito. Então você está dizendo o seguinte, que outra pessoa deve ser escravizada para pagar o seu direito à saúde. Tem outra pessoa que não tem como fugir. Outras pessoas têm que trabalhar por você para pagar o direito à saúde, né? Então, primeiro, o direito à saúde a saúde não é de graça. Segundo, se você diz que a saúde é um direito, você tem que dizer que as outras pessoas devem trabalhar para você, né? Então a gente teria que entrar no debate ético, se isso é correto ou não, né? Mas isso é só para pontuar para vocês o quê? Não caia no discurso de políticos. A história que o SUS é de graça. Inclusive o objetivo do governo na época não era nem privatizar o SUS, né? Então foi muito alarde, pouca coisa. Tinha nada a ver, foi praticamente para gerar tumulto mesmo, o que os jornais fizeram. Foi. Totalmente sensacionalista. Inclusive, é isso que a mídia faz. Privado. Por exemplo, uma coisa aqui que o pessoal, toda vez na UFPB, que você via isso, e é coisa que vão beneficiar a universidade, que é parcerias público-privado. A ideia era isso. Então, seria um grande avanço. Toda vez que você fala de parcerias público-privado na UFPB, o pessoal diz que está querendo privatizar a universidade. E tem sido implantado em vários países, né? Exato. Nos Estados Unidos, em vários países você tem essa parceria público-privado, em geral funciona muito bem. Não precisa nem ter uma universidade 100% pública, né? Você é um defensor da educação pública. Mas mesmo assim, tendo uma parceria público-privada, você vai ter mais dinheiro lá acontecendo na universidade. E muitas vezes jovens empreendedores que estão lá vão ser olhados pelas empresas, vão poder ser levados para o mercado de trabalho, né? Então as parcerias público-privadas, no geral, só ajudam. Não é o contrário. Agora, se você tem parceria público-privada, o governo só está metendo a tesoura em todo canto. Você acha que a educação vai ser diferente? Não. A educação, principalmente aqui no Brasil, muitas vezes não é valorizada. Você vê isso até no Covid, né? A educação em muitos países foi prioridade para voltar às aulas. Aqui no Brasil, na escala de prioridade, estava lá em 1000º lugar. Nem pensaram em quando vai voltar o pessoal para a sala de aula. Porque não se pensa... Não, voltar tudo bem. Agora voltar às aulas... Não, mas eles voltar às aulas mesmo. Ele não tem nem pretensão. Em vários países foi prioridade. Você melhorar a sala de aula. Aqui no Brasil, aí na escala de prioridade vem em 1000º lugar, né? Então, o que é que ninguém pensou na possibilidade. Exato. Você vê, então... a educação só é importante na boca dos políticos na época da eleição. Passou a eleição, acabou esse negócio. Na prática, no chão do dia a dia, você vê que o tratamento que é da educação no Brasil, tanto pelos brasileiros de forma geral, como pelos políticos, é de desprezo, né? Você vê que não tem esse apoio maciço. Na boca para fora todo mundo apoia. É que nem apoiar a liberdade. Todo mundo diz que apoia. Mas na hora da prática mesmo, real, você vê que... Então você vê que os políticos estão aí só para passar a perna, né? A gente tem que analisar as ações concretas dele, né? Eu gosto muito de uma frase do livro dos Provérbios que diz assim: uma pessoa não é só reconhecida pelo que ela fala, mas pelos atos dela, pelas ações. E Provérbios diz que até uma criança é conhecida não somente pelo que ele fala, mas pelas suas ações. Então, se eu quero saber se Robert é uma boa pessoa, eu não preciso só ver o que o Robert diz dele. Eu tenho que conhecer os atos de Robert. O histórico de atitudes, é a realmente. Coisa Maciel. Exatamente, você tem que ver minhas ações. Então, amor é obra. Se o cara diz que realmente ama aquilo, diz que é uma pessoa boa, ele tem que manifestar isso com as suas ações. Com certeza. Então, vou entrar até na parte técnica chata que quase ninguém gosta. Vamos falar do sistema de saúde. Como a gente está falando do SUS, toda vez que eu entrava na discussão do sistema de saúde, como a gente já falou, não interessa se você acha que ele é bom ou não, se é ético ou não, ele não é gratuito. O fato é esse. E muita gente me falou sobre... mas nos Estados Unidos... Você travou pro pessoal aí? O teu também deu uma travadinha aqui. Acho que é normal do Instagram. Pronto. Então pode seguir, mas pode seguir aí. Enfim, muita gente usou o argumento dos Estados Unidos, dos cidadãos terem que pagar contas altíssimas, caríssimas. Mas veja bem, os Estados Unidos eles não têm um sistema totalmente privado. Na verdade, tem uma interferência muito grande no governo nisso. E esse discurso massivo que a gente tem falado nos outros tópicos de dar uma coisa gratuita, ele não existe. Ele é um discurso populacionista que você sendo bolsonarista ou não, você vai ter que concordar que Bolsonaro usa esse discurso. Ele não é um cara de direita extrema, como a gente... Direita extrema, assim, no sentido econômico, né? Ele pode até ser um conservador extremo, mas ele não é direita extrema. Ele é um político como qualquer outro. Conservadorismo, ele é populista, né? Pois é, ele é populista. Não conheço nenhum conservador mundialmente famoso, ele nunca tocou no livro desse. Mas, enfim, ele é um político como qualquer outro. Você tem que entender isso. Lula é um político como qualquer outro. E no Brasil a gente tem vários políticos como qualquer outro. A gente não tem
uma discussão massiva, econômica. Onde é que você vê no debate totalmente econômico alguém falando da parceria público-privada do SUS? Ninguém fala sobre esses assuntos, porque não atrai a população. A população não vai votar num cara que fala de economia pé de letra, que tem pós-doutorado em Harvard, não sei o quê. A população não vai votar nesse cara. A população vai votar no cara que fala que vai dar coisa de graça, que vai empregar seu filho, vai empregar alguém da sua família, que vai acabar com desemprego. Enfim, batendo nessa tecla muito, é geralmente assim a política no Brasil. É um grande entretenimento político. Ganha quem é o maior vendedor de sonhos, né? Quem vender mais sonhos o maior vendedor de sonhos. Ganha, né? O maior vendedor de sonhos. O melhor comunicador ganha. Nada, né? O cara da melhor publicidade ganha. Esse eu falo. Então, vamos partir para o próximo tópico que acho que vai impactar muita gente aqui. Agora que eu quero meter o pau. Porque a gente tem só metido o pau, mas agora eu quero meter o pau de verdade nesse último tópico. O último eu botei aqui, né? Porque, no geral, tudo que é governo não presta, né? É por falta de recursos. Sempre a desculpa de coisa governamental é essa. Se a educação não funciona, é porque falta mais dinheiro. Se a saúde não funciona, é porque falta mais dinheiro. No geral, nunca se fala da gerenciamento, né? Mas será que não falta muito gerenciamento dessa galera do dinheiro? Então, vou dar uma resposta básica disso. Então, porque... Caramba, teve até uma entrevista que eu não lembro qual foi o jornalista daqui, que ela estava entrevistando um político, que o político falou, porque está faltando dinheiro, não sei o quê, aí ela deu o argumento. 2 trilhões de imposto anual, como é que está faltando dinheiro? 2 trilhões de imposto anual não é pouco dinheiro. Para você ter noção, de milhão para bilhão já é uma escala, nossa, massiva. Agora, de milhão para bilhão para trilhão, você tem uma grande quantidade de imposto. Quando o político populista vai lá na TV todo pimposo, com aquela gravata bonitinha, e ele fala para você, não, porque a gente não tem de onde tirar dinheiro. Ele tem de onde tirar dinheiro. Você sabe quanto é o salário de um deputado? Aproximadamente 30 mil reais. 30 mil reais para ele não fazer nada. Você acha que ele vai tirar 90% do salário dele, ficar igual a maioria dos brasileiros, sobrevivendo com 1.000, 2.000, para poder investir em obras? Umas obras tão caras que quanta obra cara o governo faz, nossa senhora. Então, Marcel, essa falta de recurso de um país tão rico chega até a ser incompreensível alguém pensar, eita, o Luciano falando aqui sobre o porte de armas. A gente fala assim, relaxa, a gente fala. Tô vendo um monte de gente conhecida aí, eu quero saudar todo mundo, ainda não dá pra saudar um a um, senão vai ficar paralisando várias vezes. Mas no final a gente abre uma caixinha de perguntas, faltando um pouquinho. Um abraço aí pra galera. Mas só comentando, continuando, então, no geral, a gente tem que entender como funciona uma empresa privada e como funciona o governo. Por que é que, no geral, o que é do governo tende a não funcionar? Vamos lá, como funciona uma empresa privada? Uma empresa privada, ela presta um serviço à comunidade, como bem o Roberto falou, ou seja, ela tem que gerar valor para a comunidade. Então, vamos supor, uma empresa privada, ela quer vender determinado produto, então ela tem que gerar valor para as pessoas têm que estar interessadas naquele produto. Caso ela preste um mau serviço, o que é que vai acontecer? É a tendência que essa empresa diminui e feche, né? Se uma escola privada, ela presta um mau serviço aos seus alunos, ela trata mal, ela não cuida bem dos alunos, não cuida bem dos pais dos alunos, ela não paga os professores, ela age tanto com os professores como alunos de forma ruim. O que é que vai acontecer? Ela vai fechar. Agora, uma escola do governo que faça a mesma coisa, o que é que vai acontecer? Nada. Elas vão pedir mais recursos. A mesma coisa vale com uma clínica privada. Se você prende uma clínica de saúde privada, se ela não trata bem seus funcionários, se ela não trata bem as pessoas que vão ser lá recebidas, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai fechar. Porque ela presta um serviço à comunidade. Então, se ela não gera valor, se ela não atende bem seus funcionários, a tendência é que ela feche. Enquanto as coisas públicas não têm esse mesmo incentivo. Então, perceba, elas funcionam com incentivo diferente. Uma empresa privada, se ela não gera valor para a comunidade, ela quebra. Mas uma empresa pública, ela não tem essa preocupação. Ela não tem essa preocupação de gerar valor. A preocupação, o foco não é esse. Então, por que a gente vê muitas vezes também que os funcionários públicos são ruins? Com isso, eu não quero dizer que todo funcionário público é ruim. Eu mesmo, já lá na UFB, conheci pessoas que eram bons funcionários públicos. Mas eles eram a exceção. A regra é que as pessoas não fossem bons funcionários. E por que não mudava esse funcionário que era ruim? Porque não podia demitir. Eles não vão sair de lá. Não vão sair de lá. Não podia demitir. Então, percebam, é muito isso. O ser humano, no geral, ele tende a agir por incentivos. Alunos trabalham por notas, pessoas trabalham por salário.
Então, se a pessoa não tem incentivo nenhum a se mobilizar, a melhorar, a tendência é que muitas vezes ela estagna. Na iniciativa pública não tem incentivo para você estar progredindo cada vez mais, melhorando o seu serviço. Então, se a pessoa não tiver aquilo consigo mesmo de fazer isso, ela não vai ter o incentivo do Estado para fazer isso, né? Então, é por isso que a gente vê vários funcionários públicos que são parasitários, né? Ficam lá que são verdadeiros peso morto, só quer sugar dinheiro, outros só querem assinar o ponto e não quer vir nem trabalhar. Só quer bater ponto, é verdade. Então, essa lógica é tão básica que chega a ser constrangedor a gente ter que explicar repetidamente. A empresa privada, ela vai chegar à falência se ela não for bem atendida pela população. Ela vai chegar à falência, você querendo ou não. A empresa pública, ela não vai chegar à falência porque ela simplesmente se mantém do nosso dinheiro e nada vai mudar, porque a gente não pode falir a empresa pública, não é mesmo? Eles tiram dinheiro até de onde não tem. Apesar de várias empresas públicas terem gerado prejuízo ao longo dos anos, como, por exemplo, Correios, enfim. Eu quero até... Por aí vai. Petrobras, correto. Eu quero até enfatizar aqui no nosso município, não sei se tu acompanha os políticos, teve um político que ele falou, hoje mesmo, abertamente, que ele vai proibir a demissão de servidores públicos. Ele falou que as pessoas que foram demitidas... um candidato aí, bem famoso, que eu não vou dizer o nome, ele postou um vídeo dizendo que as pessoas que foram perseguidas, que foram demitidas, os servidores públicos, ela vai trazer eles de volta e vai proibir a demissão deles. Quer dizer, se for um funcionário ruim, ele não vai chegar a ser substituído por um bom. Um funcionário sem incentivo, ele vai se manter lá parasitando, como o Marcel falou, você querendo ou não. Isso não precisa nem ser tão debatível assim. Já um funcionário ruim de empresa privada, ele vai ser demitido, vai ser colocado alguém, como eu posso dizer, que gere valor no lugar dele. Tem uma palavra, mas eu esqueci. Essa é a principal diferença da empresa privada para a pública. Muita gente acha que é só imposto, é só o dinheiro voluntário, mas não, tem vários outros aspectos da diferença. Ó, Marcel, pergunta para tu, existe a possibilidade de aula reforço de geopolítica? Estou à disposição de vocês, né? Pode fazer até live também, se quiserem, a gente faz live aí sobre globalismo, outros temas. Estou à disposição aí. Para a aula de reforço, para a live. Estou ao seu serviço. Sim, eu vou até tocar no assunto que ele falou sobre porte de arma, Marcel. Sei que a gente está em outro assunto totalmente diferente, mas é bem importante a gente falar sobre porte de arma, que querendo ou não tem a ver com liberdade totalmente, né? Não, você pode abordar essa questão do porte de arma de vários prismas, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que, por exemplo, nos Estados Unidos, por que uma das emendas da Constituição americana reza sobre o porte de armas? Para você saber disso é muito fácil, é só você procurar o que os pais fundadores, ou seja, os caras que escreveram a Constituição disseram. Você pega, por exemplo, Thomas Jefferson. Por que eles eram a favor do porte de armas? Não era principalmente por causa dos ladrões. Muita gente pensa que a primeira razão é por causa dos ladrões. Se defender dos ladrões é importante, com certeza. Mas, em primeiro lugar, se defender do governo. Raciocinemos aqui comigo. Se o Bolsonaro aqui implantasse a ditadura do Brasil, né? O pessoal esquerdista, a maioria achava que o Brasil ia virar 1964. Né? Não virou até agora, né? Vamos ver se vai terminar os 4 anos. Né? Mas vamos supor, o Brasil virasse uma ditadura. Como é que a gente ia se defender do governo de Bolsonaro? Vocês iam jogar o quê? Rosas nele? Ia tocar Imagine? Não tem como. Você tem, para que você isso é bem importante. De força física, você tem que usar de violência também. Então, inclusive, os marxistas tradicionais é uma coisa interessante, né? Isso, no geral, o pessoal da esquerda identitária que não entende. Se você pega os marxistas tradicionais como o PCO, eles também são a favor do porte de arma. Porque eles também percebem essa questão, né? Que se você não tem meios de ação de defesa contra um governo autoritário, você não tem como se defender. Então, mesmo a esquerda mais raiz, como o pessoal libertário, o direitos mais conservadores, entendem isso. Por quê? Porque é o medo de você defender contra um governo autoritário. Tanto que você via lá nos Estados Unidos, né? Quando teve o Black Lives Matter, a galera tava quebrando tudo. Em vários lugares a galera chegava para quebrar, a galera tava aqui com sua arma. Tinha a galera defendendo com sua AR-15, realmente. Exato. Agora, se começasse um Black Lives Matter aqui no Brasil, o cara começasse a quebrar tudo, a gente ia se defender como? Jogar rosa, tocar Imagine, não tem como. Então, fora que se a gente fosse depender da polícia... Não tem como. Porque tem que lembrar, gente, a polícia não é onipresente. A polícia, ela vem como um paliativo depois. Então, se você não tem lá uma forma de você se defender no momento, não tem como você fazer. Então, aqui a gente não defende arma para todo mundo, o cara não sabe nem mexer com a arma. Ah, vou pegar aqui e sair atirando todo. Não é isso. Você pode fazer como semelhante, é para tirar habilitação, outra coisa. Você pode limitar, pelo menos a princípio, para ter arma em casa, tudo. Você pode fazer uma série de regulamentações, pelo menos inicialmente, né? Até depois o povo se acostumar e tornar-se algo cultural, como nos Estados Unidos. Mas, percebam, se você não tem arma para se defender,
seja dos bandidos ou seja de um governo autoritário, você está literalmente ferrado, não tem o que fazer. E todos os países que você vê que geralmente, todos não, né? Mas no geral os países autoritários, eles fazem primeiro o desarmamento para depois avançar sobre a população. Na Venezuela foi assim. Guerra Norte até comenta. Na Alemanha nazista foi assim, na Itália também. Por quê? O povo desarmado é um povo indefeso. É um povo que vai ser julgado pelo governo. Não tem o que fazer. Querendo ou não, isso entra no nosso assunto de governo ineficaz, porque uma coisa tem gente que odeia arma, tem gente que tem pavor e fala, mas eu quero ser defendido pela polícia. Mas você não vai ter como. A polícia no Brasil, além de ineficiente, a maioria das vezes, é muitas vezes criminosa, você querendo ou não. Então, devido a essa ineficiência, tem crescido um movimento muito grande no Brasil, ainda bem, de pessoas querendo mais ter o porte de arma, não só da questão de se defender do governo, para poder uma suposta revolução, caso seja implantada uma nova ditadura, mas também para poder se defender dos crimes que a polícia não vai conseguir conter, como o Marcel falou, a polícia não é onipresente, né? Então, e nem sempre a gente pode contar com a polícia, porque a gente tem milhares de milicianos, a gente tem vários policiais corruptos, querendo ou não, financiados pelo Estado, que não vão ser demitidos. Você vai se defender, por exemplo, de uma milícia que estiver tomando conta do seu município? Não tem como. Tu vai jogar rosa nele? Não tem. Flores. Vamos sentar todo mundo aqui, dar as mãos e tocar Imagine. Isso é até estranho da galera da esquerda, elas não defenderem o porte de arma e, ao mesmo tempo, bater tanto na polícia. Porque a esquerda tem um dom de transformar tudo de ruim que acontece é culpa do policial. Mas, ao mesmo tempo, eles não defendem o porte de arma para o cidadão. É meio uma contradição ideológica, assim. Eu acho que muitos defendem o que não sabem. E a mesma coisa você pensar, Roberto, para a mulher, né? Por exemplo, qual é a melhor forma da mulher se proteger de estupradores que não do que ter uma arma? Com ela certeza. Tá mandando, ela vai andar muito mais tranquila, né? E o estuprador terá muito mais medo de abordar a mulher de qualquer jeito, porque ela sabe que ela pode estar armada, né? Então é a melhor forma, né? Criar um ar, como se posso dizer assim. Muita gente acha que porque, se todo mundo começa a ter arma, que vai todo mundo começar a se matar, mas se eu tenho uma arma sabendo que Maciel tem uma arma, por que eu vou querer puxar essa arma para Maciel sabendo que eu também posso correr o risco de levar um tiro? Isso é ilusão. Basta você comparar a história. Quando alguém dissesse para você, dizer, vamos analisar a história do Brasil. Quando é que foi feito o Estatuto de Desarmamento? Foi no governo Lula. Antes do governo Lula, você tinha uma flexibilização muito maior do porte de arma. Todo mundo vivia se matando no Brasil? Não. Nos anos 80, o pessoal tinha arma. Teve parentes meus que tiveram arma, então não tem sentido, não. Essa história que vai virar um bang-bang é só você observar. Os países que o pessoal... Tem na Suíça, por exemplo, tem gente que todo cidadão tem uma arma. Nos Estados Unidos, você pode comparar... O Texas, por exemplo, nossa, é bem comum. Todo mundo andar com arma lá. Então isso é conversa. Basta você comparar a situação real. Compara esse mundo ideal dessa pessoa que diz que vai virar um bang-bang com o mundo real. Seja com o Brasil ou com outra experiência de outro país. Aqui da própria América Latina, você tem países que têm mais flexibilidade de arma e o país não é um bang-bang. No geral, é o contrário. Se constata que os estados que são mais armados são mais seguros. Tanto você vê isso na história recente do Brasil, como você pode comparar isso com outros países. Até nos Estados Unidos mesmo. Os estados que são mais armados tendem a ser menos violentos e mais seguros que os estados que não são, né? Eu recomendo muito, acho que é Mentira para mim sobre desarmamento. Agora não tô lembrando o nome, que é o livro do Bené Barbosa, mas o livro dele é sensacional. Conheço. Não cheguei a ler, mas eu conheço. Recomendo demais o livro dele. Mas pode abrir para pergunta agora, Roberto. Acho que não sei quanto tempo a gente tem ainda na live. Tá bem perto, né? Só perguntar, né? Tá. Deixa eu ver se eu sei como fazer isso. Pergunta aí, vamos mandando aí, escrevendo aí, aparece aqui pra gente. Não é, tem uma galera na live. Pode ir mandando perguntas aleatórias que a gente coloca aqui. Se não der pra responder agora, a gente responde depois. Sei lá, no história de Robert, no meu, a gente dá um jeito. Sinal de fumaça, telecomunicação mental. O importante é que a gente vai dar um jeito. Dá um jeito. Deixa eu ver se teve alguém que fez pergunta que a gente não viu. A gente não viu. Não, o Luciano falou sobre o porte de arma. A aula de geopolítica. Teve uma aluna que falou contigo, ó, que a gente acabou não vendo. Como é o nome dela? 30 segundos restantes, Marcelo. Clara, Clara, né? 30 segundos restantes pro Instagram. Demora para falar. Então vamos finalizar, então? Então só agradecer, gente, meus ex-alunos aí que tiveram presente aí, todo mundo que veio, e depois eu e o Robert volta aí de novo para falar mais mal do Estado e falar mais sobre a economia de forma simples e complicada, né? Vejam o link da bio que vai ter a live salva e o canal de Maciel